Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Nós sabemos muito bem para que venha a ser implantado um sistema criminoso, ou mesmo um sistema político, seja ele criminoso ou seja ele democrático, é preciso que se tenha estratégia, é preciso que se tenha planejamento e é preciso que se tenha um ponto de vista que você quer chegar. Não é simplesmente as pessoas tentarem com seus correligionários, com seus colaboradores, ou pessoas que têm a mente criminosa de igual nível, ou de nível igual aos seus fundadores. A destruição do campo, terras que se perde de vista, que não tem mais quem plante, não tem mais quem cuide, não tem mais quem produza, e assim essas pessoas conseguiram sair de suas terras, recebendo por mês um pouquinho que não dá para subsistir, mas tentam de todas as formas sobreviver em locais que sabemos que o braço do Estado não chega. Muitos saíram de suas cidades, foram para as favelas e ali, no aglomerado, conseguiram sobreviver com o sonho de poder um dia retornar. Essas pessoas, muito antes dessa destruição, essas pessoas formavam seus filhos, ou tinha uma esperança de formar os filhos em agricultura ou técnico de agricultura, para que eles pudessem voltar a ajudar os pais no campo, entre cuidar dos animais, das frutas, enfim, cuidar de tudo que o pai tinha. Mas isso tudo foi destruído por uma organização criminosa. Uma vez todo esse povo destruído e nas mãos desses criminosos, eles conseguiram colocar pequenas quantidades de dinheiro que os fizeram viciados. E daí, para que pudessem ainda mais prejudicar fazendas produtivas, elas foram invadidas, destruídas, e muitas matrizes que eram para produção e que traziam até prêmios foram destruídas. Fazendas que produziam arroz, fazendas que produziam feijão, fazendas que produziam tudo que você poderia imaginar em abundância. Onde safra ou entre safras estavam produzindo e as aciazas eram todas lotadas, cheias, para que pudéssemos, nós de cidades, ser abastecidos com o melhor do campo. Essas fazendas elas foram destruídas e contar com aquela da Raposa do Sol, onde tinham milhares de fazendas que ali produzia arroz, que era arroz, os maiores produtores de arroz da América Latina estavam na Raposa do Sol. E por medidas ao qual pedido por partidos criminosos, o STF permitiu que essa ação judicial fosse cumprida e muitas fazendas foram retiradas desses locais. O que não conta é que a partir desses momentos da intervenção desses partidos criminosos, assassinos, muitas famílias foram dependentes da situação. E um pouco na dificuldade faz com que a mente possa pensar que essas pessoas possam resolver o seu problema. O que aconteceu durante esse período de tempo é que muitas pessoas se juntaram, foram se aglomerando, sem casa, sem teto, e com as promessas mentirosas desses assassinos, as pessoas conseguiram construir movimentos sem tetos, movimentos sem terra, e até chegar a uma organização criminosa terrorista, o MST. Abastecida com o dinheiro do governo, por todos nós, dinheiro do contribuinte, essas pessoas invadiam e destruíam tudo, prejudicando assim o andamento de safra entre safra, ou mesmo de produção de animais que poderiam abastecer grandes frigoríficos. Quem poderia ou quem estaria do lado desses criminosos tinha os seus produtos a vender. O culpado era o mercado, o culpado sempre é alguém. Nunca essa pessoa a qual tinha o seu projeto maligno de destruir o Brasil e um projeto de poder. Se estabelecer no poder, fazendo com que uma geração pudesse ser nascida para se perpetuar. O seu golpe final era fazer com que a América Latina, junto com alguns ditadores, alguns criminosos da humanidade, pudesse se somar, se juntar e fazer com que o seu propósito único, que a América Latina se tornasse um único país, com o intuito de ser comunista socialista. Nossos vizinhos todos seriam engolidos porque o Brasil é o único gigante da América do Sul que sustenta os demais. E no poder, esse criminoso, ao qual tantos admiram, conseguiu colocar algumas das fases desse projeto em prática. E estamos vendo o Brasil agora. A pior situação é justamente ver
que todos esses crimes eles foram impunes. Todos esses crimes não tocou, não arranhou. Apesar de todos nós sabermos que é um criminoso, um bandido, julgado pela lei comum, por pessoas sensatas, esse foi solto de maneira brilhante, com teses de deixar inveja aos alimanistas, pai da jurisprudência, pai da justiça, ao qual estamos vendo ele de volta, o algoz da humanidade, o algoz da raça brasileira, o algoz de uma nação. Ou quantos não só destruiu desde o campo, nem não só impediu o crescimento, trazendo prejuízo ao campo, mas também miséria e escravidão em algumas pessoas que podemos chamar de analfabeto funcional. Algumas pessoas que têm até diploma, mas não conseguem entender, compreender o que é honestidade e o que é crime. Estamos assistindo isso. Pessoas que gritam aos quatro cantos defendendo o bandido, com o apoio de uma mídia suja como a Rede Globo, que tenta de todas as formas destruir as famílias, destruir o que é mais sagrado, família, igreja, destruir tudo aquilo que possa ou que tenha o intuito de ser arrimo dessa imoralidade, dessa roubalheira, dessa sujeira que implantou no Brasil. É preciso agora que venhamos mudar. E para mudar, é preciso que todos nós venhamos conscientizar a cada uma dessas pessoas que o mal que eles não estão conseguindo enxergar, eles possam, pelo menos, se refutar em apoiar aqueles o qual um dia vão bater em sua porta. Ah, vocês um dia vão poder perceber o tamanho do erro que foi feito, aplaudir e aceitar esse criminoso como líder, ou que possa mudar, ou que possa perpetuar-se no poder para trazer destruição a todos nós. Mas a maioria dos brasileiros jamais vão permitir essa ideia absurda, louca desse bandido. Não pode se perpetuar, não pode sequer ter a oportunidade, ou que possa dar oportunidade. Porque se fizermos isso, com certeza não vai haver Brasil. Nossa pátria vai ser invadida, destruída por todas as organizações criminosas que injetam dinheiro nesse grupo criminoso que é chamado partidos de esquerda. Esquerda no Brasil nunca existiu, nunca vai existir, porque não tem capacidade nem sequer para ser esquerda. São grupos criminosos organizados que durante muito tempo assaltou o erário e por vias dos seus braços criminosos, entre eles tráfico de droga, prostituição, de arma e de muitas outras formas de arrecadar dinheiro, conseguiram fortalecer os seus cofres. Mas é preciso entender que é preciso que venhamos mudar. E mudar não é simplesmente impedir que esse criminoso assuma o poder. Mudar é simplesmente fazer com que a nossa Constituição venha a ser imposta em prática e todos esses que o apoiam, que o aplaudem, possam ser livres dessa doença, dessa forma que destruiu suas mentes. E isso alcançou desde a nossa mais alta corte até os pequenos. Até de se entender que os pequenos, sim, os pequenos podem ser enganados porque são necessitados e precisam daquilo e para abastecer e para manter sua família, muitos se acovardam diante dessa investida assassina, criminosa e maldita que se instalou-se no Brasil através desse bandido, desse ladrão, desse falastrão, dessa pessoa inútil, dessa pessoa que é personificação de tudo que não presta. E esperamos que com essa e com essas atitudes que foram tomadas dos últimos tempos, dos assaltos que foram feitos, dos abastecimentos que foram feitos lá fora e um povo morrendo de fome, tenhamos pelo menos consciência de saber que estamos conduzindo um Brasil para o caminho certo. E que venhamos trazer essas pessoas que apoiam esse movimento criminoso para o caminho do crescimento e da prosperidade. E que haja ordem e progresso a todos nós. Um abraço.